Boa noite para quem está aí do outro lado e para todos aqueles que ainda vão chegar e para todo mundo que vai assistir esse nosso querido bate-papo do Astrologando de maio 2023. Então, agora nós estamos aqui com Purnina Lovato e Sandesh Ferrari, meus queridos parceiros e convidados de todos esses meses, esses trabalhos. Inclusive, vamos aproveitar, né, gente? A gente tem que falar uma coisa importante. A gente está conseguindo estar aqui juntos, os três, até maio de 2023, há praticamente o segundo ano. Vocês acreditam nisso? É muito lindo isso. Estamos conseguindo fazer a parceria, né, desses três seres, conversando juntos e tentando falar um pouquinho do que é o Astrologando dessa próxima temporada de maio. Estamos deixando o que para trás? O signo de Touro, mas bem devagarinho, bem sossegado, bem com preguiça, né? A gente vai deixando ele indo, mas é uma coisa bem suave para abrir uma temporada de geminianices. Então, o signo de Gêmeos é que traz essas pessoas cheias de alegria, curiosidade, comunicação, super desencanadas, né, que adoram conhecer pessoas e conversar muito, que vai começar agora no dia 21 de maio e vai até o dia 21 de junho. Nós vamos estar explorando hoje essa conversa geminiana. Mas para a gente começar as nossas conversas oraculares, já que a gente resolveu que a gente é de oráculo, além de ser de astrologia, a gente também é dos céus, a gente é de várias coisas. Então vamos para as 3 cartinhas desse mês? Então pensa aí no seu mês de Gêmeos, nesse mês de maio, junho, né? Escolhe um número de 1, ou de 2, ou de 3. Mas hoje a gente tem uma surpresa. A Purina acabou de me contar e me revelar que ela está inspiradíssima nesse universo geminiano, que é de 2, que é duplo, que anda 2. E hoje nós vamos tirar 2 cartinhas para cada número. Então, escolhe se você quer o número 1, se você quer o número 2, ou se você quer o número 3, que a Pur vai estar ali mexendo com as cartas na mesinha dela, vendo esses oráculos maravilhosos que ela tem trazido, para estar dando uma temperada na nossa conversa. E aí, escolheu? Bom, boa noite a todos, bom estar aqui de novo, bom saber que a gente já fez aniversário de 1 ano nessa parceria, que é uma delícia, e hoje a gente tem que tomar cuidado para não falar demais, né? Apesar da gente ainda não ter entrado em Gêmeos, porque Gêmeos é essa coisa animada mesmo, né? A gente vai falando, então já começamos de 2 em 2. Então, se você escolheu, pensando no seu mês, aliás, nos seus meses de maio e junho, pensando em Gêmeos, então vai lá, número 1, esses meses são meses que você escolhe mais consciência e escolhe deixar claro. Muito bem. Se você escolheu o número 2, seu mês de maio e junho é para dar um tempo, mas também é um mês para se esforçar mais. Também geminiano, né? Dá um tempo, se esforça mais. Gostei desse número 2 aqui. Número 3. Número 3 não podia ser mais geminiano do que essa. Número 3, você escolheu desistir. E você escolheu ação. Como assim? Desiste ou vai para ação? Não entendi. É geminiano mesmo, né? E eu acho que essas primeiras cartas dão um tom bem dado do que seja Gêmeos. Essa energia geminiana, né? Onde é correto sempre ter mais de um, né, Sam? Sim, sim, boa noite, boa noite. Né, a gente vai se despedindo de maio, chegando em junho, saindo de Touro, entrando em Gêmeos nesse tempo, né? E boa noite para todo mundo que está nos assistindo agora, bom dia, boa madrugada, boa manhã para quem vai assistir em outros horários, né? Oi, Adriana, Gladimar, oi, Mônica, tudo certinho, queridas? Então, né, maio, final de maio, a gente, antes de entrar em Gêmeos, tem esse evento fantástico, maravilhoso, importantíssimo, e que sem ele a gente não poderia estar existindo, que é mãe, né? Então,
Feliz Dia das Mães, né? Mãe é básico, né? Se não tem mãe, não tem gente, né? Então, é esse tempo em que o Sol está saindo do signo de Touro e entrando no signo de Gêmeos, o signo de Touro que fala dessa força, né? Ainda de Vênus, ainda do feminino, maio, mês das mães, mês das noivas, que depois viram mães também, né? Todo esse potencial grande, né? Dos mastros de maio, das tranças, dessa união da terra e do céu que dá origem à fertilidade e à vida. E depois que nasce, que gesta e nasce dessa energia taurina, vem os Gêmeos, as crianças pequenas, tudo correndo para lá e para cá, milhões de coisas, tudo ao mesmo tempo, com uma atenção de quase 4 minutos, né? Então, essa força geminiana, trigêmeos, quadrigêmeos, quíntuplos, né? Que é essa força do pós-nascimento, depois da gestação, né, do pós-nascimento, que se espalha para todas as direções e que vai para todos os lugares, fazendo tudo ao mesmo tempo. Nessa grande força geminiana, vamos falar de muitos assuntos diferentes, de muitas forças diferentes, e um dos primeiros assuntos que a gente vai falar é exatamente desse potencial que a gente está vivendo, esse potencial que é como se fosse eu costumo comparar um momento geminiano como se fosse um momento que a gente está na frente de um café colonial germânico, né? Um café colonial germânico tem aquele monte de coisa na frente da gente, né? Tem sushi, guacamole, pão de queijo, buffet de geleia, buffet de sopa, né? Um strudel, um monte de coisa, e a gente vai ter que decidir que é doce ou que é salgado, que é quente ou que é frio, que é bastante ou que é pouquinho, né? Um pouco de cada coisa, né? Abre um pão de queijo, bota dentro uma guacamole, né? Para comer junto com uma cereja. Então, é esse doce com salgado, maionese de maçã, mostarda com mel, chocolate ao leite com flor de sal, né? Que são os grandes potenciais geminianos que a gente veio para estar chamando, reunindo e vivenciando durante esse mês. Então, bem-vindo a todo mundo que está, que não está, de cabeça para cima, de cabeça para baixo, de um lado e do outro, e principalmente ao lado, dentro de cada um de nós, de todos os tipos diferentes de viver e de ser a maternidade que é abençoada esse mês. Maravilha, e estamos aí. Então vamos lá, chegamos para a temporada de Gêmeos, não é? Que tem exatamente a temporada da polinização, da fertilização. Então, quem nasce com o Sol no signo de Gêmeos geralmente se identifica com características como curiosidade, inteligência, desejo de liberdade. Sabe aquela galera que ama ler, que aprende coisa nova, que puxa conversa, que faz novas amizades? Provavelmente tem Gêmeos signo forte no mapa ou em alguma das partes do mapa. O símbolo de Gêmeos diz respeito ao seu mito, que é o número 2, representando a dualidade e o elo que marcam os irmãos nascidos em uma mesma gestação. Então, para a nossa querida astrologia desse mês, a gente tem um bocado de coisa acontecendo no céu. Elas são todas meio miudinhas, mas desde o dia 13, que já passou, a gente teve Vênus em quadratura com Plutão, a gente teve o fim de Mercúrio retrógrado no dia 15, né? Vai terminar agora, termina. Fim de Mercúrio retrógrado. Dia 15 também Marte em trígono com Netuno, dia 16 fim de Júpiter em Áries, dia 16 também Júpiter em Touro. Oba, ele mudou de lugar, gente. 16 de maio, quadratura entre Júpiter e Plutão. 18 de maio, Sol em sextil com Netuno. 19 de maio, Mercúrio com sextil em Saturno, quer dizer, em sextil com Saturno. 19 de maio também, Lua nova em Touro e Gêmeos, e eu vou trazer uma conversa sobre isso lá adiante. A gente tem uma lua nova e em alguns lugares eu passei um carão procurando aqui, me concentrando mesmo, para não fazer besteira do tipo é Touro ou é Gêmeos, é Touro ou é Gêmeos, é Touro ou é Gêmeos. E depois você vai mostrar para a gente o que é um, o que é outro. 20 de maio, Marte em Leão, 21 de maio, Marte em oposição a Plutão, 21 de maio, Sol em Gêmeos, 21 de maio também, Sol em trígono com Plutão, 22 de maio, Sol em sextil com Marte e continua, né? Então a gente tem 23 de maio Marte em quadratura com Júpiter, 26 de maio Vênus em sextil com Urano, 28 de maio o Sol em quadratura com Saturno. O que isso significa que tem bastante movimento no céu? Então, quando tem bastante movimento no céu, o povo fica tudo em alvoroço, porque é bem geminianices, né? Tem que ter bastante conversa. Então, tá todo mundo conversando no céu, nesse céu, principalmente agora de maio para junho. Então, aqui tem, inclusive, a própria fala do Sam, né? Que no dia 14 de maio termina Mercúrio retrógrado em Touro, né, Sam? Se quer fazer as próprias falas aqui, manda ver você, e aí depois o povo só fica acompanhando.
Ah, legal. Então, dia 14 de maio, né, a ideia de que o Mercúrio retrógrado, né, acabou. Então, a ideia de que a gente, aquele períodozinho de poder dar uma ré, né, e de falar do passado, né, teoricamente estaria fechando. A gente ainda vai trazer um pouco dessa experiência do passado, esse vale o que passou para poder tomar as decisões do que vai acontecer lá na frente. É para utilizar da experiência, mas aí para frente que se anda quando o Mercúrio para de estar retrógrado, né? Dia 16, o Júpiter entrando em Touro, né, do dia 15 para o dia 16, ele entrando em Touro, diz que realmente a gente vai começar a ter cada vez mais e mais resultados, e esses resultados vão para frente, ainda lento, ainda devagar, mas os resultados estão indo para frente. É interessante pensar que, quando se vocês vão assistir os nossos outros astrologando, vocês vão ver que a gente falou janeiro, fevereiro, março, né, a energia estava super, 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 tudo ao mesmo tempo, tudo ativa, tudo correndo para lá e para cá, e quando a gente falou de Touro, a gente disse, agora deu uma acalmada, mas é só uma ilha, agora deu uma parada, mas é só um tempinho, agora segurou um pouco as rédeas, né? Deu um mergulho para dentro. Para algumas pessoas, o mergulho para dentro foi divertido, para outras pessoas foi doído. Mas esse último mês foi um mês de olhar um pouquinho mais para dentro e parar. Alguns respiraram, outros sentiram que alguém segurou, né, a blusa nas costas para dar uma freada. Então, de um jeito ou de outro, esse mês taurino que passou, foi aquela dar uma segurada na onda e alguém disse para a gente respira, respira, respira. Alguns gostaram e outros não. E agora, com Gêmeos, largaram a blusa, empurraram de novo. Ou se você não estava andando, se você estava andando, agora entra em movimento. Para alguns voltam a correr, para outros voltam a cair, rolar e rolar morro abaixo. Para cada um é diferente um pouquinho a experiência, mas a ideia é de que as coisas vão para frente. 19 de maio, a lua nova, taurina ou geminiana. Vamos conversar sobre isso quando tiver com o mapa da lua nova aqui na frente, né? E aí, então, e da lua cheia, para a gente poder olhar um pouco o que eu vou contar para vocês. E além disso, a gente tem esse movimento do aconchego, esse movimento do abraço, esse movimento da segurança, enquanto a gente fala dessa força geminiana. Esse parágrafo termina com esse Marte, né, nos últimos grauséculos anarético de Câncer, já entrando para Leão, né, com essa energia do acorda, vai, move, fala, inventa, resolve, coisa, e a gente, né, indo para mais para o final de maio, o Marte entra em Leão, né, e essa entrada do Marte em Leão está com Plutão lá em Aquário, e essa oposição do Marte em Leão com Plutão em Aquário diz assim, eu e todo mundo vai ter que ser levado em consideração, porque Gêmeos leva todo mundo em consideração, mas ele não deixa de cuidar de si também. Então, porque o Marte está em Leão, com Plutão lá em Aquário, todo mundo vai tendo que ser levado em consideração. Mas eu ou o outro, gente, é Gêmeos, é os dois lugares. Então, no final de maio, 20 de maio, já fala desses dois lugares que precisam ser olhados ao mesmo tempo. 21 de maio, aí o Sol, né, já entra totalmente, completamente, com a turma inteira em Gêmeos. Então, realmente, depois desse 21 de maio, depois do 20 de maio, 21 de maio, é que a gente realmente para de falar dessas coisas taurinices e a gente começa a falar realmente dessas coisas geminianas. Então, vocês estão vendo que hoje a gente ainda está com um eco taurino na nossa conversa, um eco de Feliz Dia das Mães, né? Mas é realmente depois do dia 21 de maio que a gente, né, realmente diz assim, tá, agora sai correndo, porque tem bastante lugar para ir e pouco tempo para fazer tudo que precisa ser feito e que vale a pena ser feito. E não vamos perder as oportunidades, né? E aí a gente começa a fazer junto com todo mundo, 23 de maio, o Marte faz uma quadratura com o Júpiter. E aí vamos lembrar que o Júpiter estava em Touro, ele dizia mais devagar, né? E o Marte em Leão, vamos dizer tudo junto. Essa quadratura é uma quadratura entre signos fixos, é uma quadratura teimosa. Então é aquela coisa, eu quero ter conforto, mas eu quero dar, mas eu sou, se eu tiver que comprar umas brigas porque eu sou importante, vou comprar as brigas sim. Então é uma briga teimosa entre o Júpiter em Touro e em Leão. Pois é, Opa. e aí a gente entra para junho, né? Dá uma certa mudada, porque entram outras questões no ar, que é no dia 2 de junho, a Vênus em quadratura com Netuno, 4 de junho, Mercúrio em oposição a Urano, 5 de junho, Vênus em Leão, 5 de junho também Vênus em oposição a Plutão, 9 de junho, Mercúrio em sextil com Netuno, 11 de junho, fim de Plutão em Aquário. Uhul! Não sei, mas tudo bem, já estou fazendo Fim não, festa. começo. Fim dele Fim em começo, né? Capricórnio. Na verdade é fim, não, é começo, que você quer falar, né? O fim dele lá onde ele estava antes, e essa história de vir e voltar, agora ele vai andar direito. Então, o início de Plutão em Capricórnio, né? E lá estamos ele de volta, fazendo aquela voltinha. Então, a gente tem esse fim de Plutão em Aquário, porque ele foi para Aquário, está voltando, vai voltar para Capricórnio, depois tem que voltar de novo.
11 de junho também a gente tem Mercúrio em trígono com Plutão, 11 de junho Mercúrio em Gêmeos, 11 de junho Vênus em quadratura com Júpiter, e tudo isso, né, no dia do aniversário da minha irmã. Já vou deixar um feliz aniversário, irmã. E aí 15/6, Mercúrio em quadratura com Saturno, e o resto a gente conversa no próximo Astrologando, claro. E aí com você, Sam? Então, né, entrando, saindo desse maio, entrando em junho, exatamente isso. Esse Plutão, né, ele, na verdade, ele vai ficar uns 15, 20 anos, né, dessa vez ainda não chega a 20 anos, né, em Aquário. Ele saiu de Capricórnio e entrou em Aquário. Desculpa. Ele volta para Capricórnio para pegar as últimas coisas, né? Às vezes a gente esqueceu uma necessaire, esqueceu um casaco, né? Esqueceu uma meia, uma coisa pendurada na corda. Então ele volta para Capricórnio para dizer só para todo mundo assim: olha, aqueles 15 anos que vocês não sabiam para que serviam na sociedade da qual vocês fazem parte, aqueles 15 anos, né, que aí o conceito de qual é a minha profissão ideal, né, o que me realiza, o que dá sentido e significado à minha vida, em termos da minha produtividade, naquilo que eu estou inserindo na sociedade da qual eu faço parte, como é que eu faço para ganhar dinheiro, o que eu sou capaz de fazer todo dia, o que me dá realização pessoal, eu tenho dom e talento para quê, que foram as grandes questões do Plutão em Capricórnio nos últimos 15 anos. Ele volta só para dar as últimas respostas, dar as últimas dicas, dizer assim: agora deu, você senta na sua vida profissional pelos próximos 240 anos e se realiza, né? Terminou meu trabalho que eu tinha para fazer aqui, né? E agora a gente segue para frente, e agora vamos começar a questionar e a entrar em crise existencial, não mais com o trabalho, mas com a ideia da família da qual eu faço parte, né? Então agora a ideia é, né, qual é a minha turma? Onde é que está a minha turma? Cadê minha turma? Quem é que fala a minha língua? Né? Qual é a família que eu faço parte, né? Então agora as crises existenciais estão com foco na turma da qual eu faço parte e na ciência, né? Então a ciência vai dar o salto dela, né? E nos últimos 15 anos tiveram muitos saltos e criações de profissões completamente novas que não existiam antes. E agora o foco, a atenção do Plutão, as transformações, a morte e o renascimento plutoniano é dos grupos da qual eu faço parte, né? Qual é a minha família, que não necessariamente tem a ver com os parentes, né? Mas qual é a família da qual eu faço parte, que fala a minha língua, e principalmente, né, para onde a ciência vai agora, qual é a visão da ciência, qual é o poder da ciência, né, qual é a força. A última vez que ele fez isso, 240 anos atrás, e agora ele olha para esse renascimento de novo, né, do potencial científico. Esse é o movimento que o Plutão está voltando para Capricórnio e vai voltar para Aquário lá em janeiro de 2024. Então, de agora até janeiro a gente dá as últimas dicas, né, potencialmente falando da vida profissional, e depois a gente faz um mergulho, né, na busca do grupo do qual a gente faz parte. Enquanto isso tudo está rolando, né, dia 3 de junho, então o Sol entra em Gêmeos e a Lua em Sagitário, vai falar que a Lua cheia desse mês, a Lua nova, rolou no signo de Touro, a Lua nova vai ter um ápice na Lua cheia, e a Lua cheia já é no signo de Gêmeos. Então a gente tem normalmente a Lua nova e a Lua cheia, elas são no mesmo signo, elas fazem um pacote único no mesmo signo. Tem sido diferente nos últimos tempos por causa de uns eventos em que a lua nova tem acontecido antes da lua cheia. E isso vai acontecer até a gente ter duas luas novas ou duas luas cheias no mesmo signo. Ou seja, agosto do ano que vem a gente vai parar de falar desse jeito. Até agosto do ano que vem a gente vai ter a lua nova num signo e um ápice dela na lua cheia no outro signo, dentro do mesmo evento em que ela vai levar a lua nova para a lua cheia. Então, de agora, já começou, na verdade, em março desse ano, e vai até agosto do ano que vem, a gente vai ter esse evento em que o potencial vai ser realizado sempre no signo da frente. Ele começa num signo, realizado no outro signo, porque a lua nova sempre se realiza na lua cheia. Ela é um evento que vai crescendo até atingir um ápice na lua cheia. E as luas novas vão sempre acontecer num signo, na lua cheia no próximo, né? O que desafia quem vai ter pouco conhecimento de astrologia a compreender qual é a regência maior daquela lua. Tá, mas ela é de um signo ou do outro? Ela começa num e tem o ápice no outro. Sim, mas quem rege ela principalmente? Ela começa num signo e termina no outro, e a gente vai ter que lidar com essa ideia de que é assim que funciona, né? Então, as luas agora elas vão ter pai e padrasto, né? Mãe e madrasta. Quem cria é um, né? Quem dá nascimento é um, a lua nova é num signo, mas o ápice rola no outro signo. Então, assim, tem um que faz nascer e o outro que vai criar,
né? E isso tá tudo certo. A lua desse mês, né, ela nasce, né? O pai e a mãe biológica dessa lua nova é Touro, Escorpião, e ela tem um ápice em realmente em Gêmeos, Sagitário. Ela vai ter essa força, né, quando ela atingir lá na lua cheia. Então a gente começa com a intenção de segurança e vai atingir um ápice lá quando a gente conseguir essa rede de contatos e de ideias para colocar em prática tudo isso que a gente está potencializando, né, criar para nossa realidade. 4 de junho, Mercúrio conjunto, né, com Urano. No Mercúrio é comunicação, Urano telecomunicações, e aí a gente bota a boca no trombone mesmo. Se a gente já está falando agora, até 4 de junho, pensa numa língua que vai fazendo musculação, e que pensa num ouvido que vai aguentando paciência. A paciência, até 4 de junho, sendo desenvolvida. Uma paciência que foi passear e não mandou cartão postal para muita gente que não tinha ideia de onde estava a paciência na comunicação. A paciência na comunicação está voltando, e ela vai ter esse potencial Mercúrio-Urano de comunicações e telecomunicações e mídia, né, até o 4 de junho. No dia 5 de junho, então, a Vênus em Leão diz que vamos fofocar, porque tudo vale a pena ser olhado, né? Tudo tá com cola glitter, né? No dia 11 de junho, Mercúrio em Gêmeos, né, nos lembra de que somos inteligentes e que não tem um único jeito de resolver as coisas, né? Lá pelo dia 11 de junho também, o Plutão começa a ficar retrógrado e vai fazer tudo aquilo que eu tinha contado para vocês antes que ele ia fazer, né? Que vai voltar um pouquinho para o trabalho antes de procurar a turma e a ciência que vale a pena investir. O Saturno retrógrado no dia 17, contando que às vezes lembrar do passado vale a pena. Saturno combina bastante com o retrógrado, ele já é retrógrado mesmo andando para frente. Quando ele anda para trás mesmo, aí pensa num cara craquelê, né? Então, o Saturno retrógrado no dia 17, né, ele já também traz essa forma antiga para resolver problemas novos e novos e também, se os problemas são antigos, novas formas de resolver eles. Então, junto o velho com o novo, né? Dia 18 de junho, a lua nova em Gêmeos, contando aquilo que eu também falei para vocês, que começou em Touro e que vai atingir um ápice ali em Gêmeos. Ufa! Viva a diversidade, né? Então, gente, muito bem. Com isso tudo, a gente vai precisar também usar essa energia geminiana e mercurial, né? Porque Mercúrio é quem rege Gêmeos, né? Para a gente também se cuidar, porque essa época é aquela época cruel. Aqui, pelo menos nesse hemisfério, né, que a gente está mudando de estação, o clima começa a mudar e as ites vêm, né, com tudo. E isso tem muito a ver com a energia de Mercúrio, porque quando a gente fala na substância Mercúrio, falando um pouco de alquimia, né, a gente está falando em estimular o sistema linfático, que cuida muito do nosso sistema imunológico. Então, quando a gente tem fala demais ou fala de menos, quando a gente tem um pouco de desequilíbrio nisso tudo que o Sam veio contando para a gente, que vai em todas essas conversas e esses diálogos, se eu consigo negociar, se eu não consigo, se eu falo demais, se eu falo de menos, se eu tenho mais de uma saída, se eu não tenho mais de uma saída, enfim, tudo isso, conforme eu vou fazendo isso ficar fluido, tá tudo certo, eu passo nisso bem legal. Mas se o negócio vai engatar um pouquinho, e acho que talvez, de repente, corre o risco, né, de dar uma engatadinha aí num Plutão, num Saturno, numa quadratura, que afinal de contas é um ângulo, né, é um 90 graus, então não é sempre que é fácil fazer a curva. Então, a gente pode ter aí alguns problemas nesse sistema de resistência, né? Então, ter queda de resistência, resfriado, faringite, amidalite, as ites todas. Então, claro, a gente vai tirar um oráculo para isso, para a gente saber qual é o recurso que eu posso usar para lidar com as minhas fragilidades. Não necessariamente essas que eu citei, né? Mas, enfim, até eu estou um pouco rouca hoje, mas não tem nada a ver com... Quer dizer, tem a ver com Mercúrio, porque eu vim na estrada hoje cantando a estrada inteira, então 4 horas berrando mais que bode embarcado dentro do carro. É bom que a gente está sozinha, ninguém escuta, é maravilhoso. Aí eu fiquei um pouquinho rouquinha. Bom, agora é uma carta para cada um, tá? Então, número 1, número 2, número 3, escolhe
qual recurso você quer. E a gente vai falar de uma técnica chamada Jinshin Jitsu. Então, eu vou dar uma tarefinha para vocês não precisam saber o que é Jinshin Jitsu, mas se vocês ficaram curiosos, depois vocês podem pesquisar, que tem bastante coisa sobre Jinshin Jitsu por aí. Isso mesmo. Então, quem escolheu o número 1, escolheu invocar a trava de segurança da energia número 16. Então, você vai segurar os seus dedos polegares alternadamente. É só segurar, tá, gente? É isso mesmo, ó. Uma mãozinha pega no polegar, respira e pega no outro polegar. Faz algumas respirações. Quando você der um suspirinho, é a hora de mudar para o outro dedo, se essa era a sua pergunta. Quanto tempo fica em cada dedo? Faz algumas respirações. Se aconteceu um suspirinho, muda de dedo. Se não aconteceu, respira um pouquinho e muda de dedo também. Invoco a energia da coragem no meu coração para transformar as velhas formas e padrões em mim. Saio do passado e renovo o meu viver. Isso foi número 1. Agora, quem escolheu o número 2, invocação para a trava de segurança número 15. Então, vai fazer a mesma coisa, só que em vez de fazer no polegar, vai fazer no dedo mínimo. Então, direito e esquerda alternadamente. Invoco a força da alegria e do entusiasmo para lavar meu coração com riso de todas as falsidades e esforços desnecessários. Assim, me mantenho na luz. Ai, que lindo, né? E quem escolheu o número 3, escolheu a trava de segurança, número 3 também, olha só. Então, vai segurar os dedos médios, direito e esquerdo alternadamente, mesma coisa. Invoco as energias que equilibram, olha que ótimo, os relacionamentos e a harmonia em dar e receber. Só assim me mantenho saudável, vibrando na beleza, no encantamento e no amor. Oh, que lindinho. Adorei. Adoro esse buraco. Ele é uma graça. Muito bem, vou deixar isso aqui separadinho, se alguém perdeu alguma coisa, mas vai ficar gravado, né, Fer? Daí, olha a gravação. Claro, gravadíssimo, e se Deus quiser, subindo, e dá tudo certo, né? Esse é o que a gente sempre reza, que dá tudo certo. Sim. Então, o que a gente tem hoje ainda, não é? Como bem disse o Sam, hoje, no dia 14 de maio, às 19h30, quando a gente começou, o Sol continua em Touro, o Urano está em Touro, o Mercúrio está em Touro, Cabeça do Dragão do Céu está em Touro, né? O Júpiter está ali na colinha, já está realmente a maré quase indo, né? Mas ainda está em 29 de Áries, e o resto da turma continua mais ou menos parecido. O que realmente também temos é a Lua em Peixes, neste momento de hoje, de agora, a Lua está nas suas piscianices, e aí eu acho que todas as propostas de cura, tudo aquilo que a Pur trouxe, além de ser uma questão geminina, mas já trazendo essa percepção também espiritual, esse psiquismo, ainda estamos, né? Ainda estamos na fase do orar e vigiar, né? Estamos nas orações ainda, estamos nos decretos. E daqui a pouco ela se encontra com Netuno, né? Daí aprofunda isso. Né? Que é 24 para 27, diz para mim que isso já não estão conversando. Tá lá, né? Estão batendo papo, batendo chazinho, assim, ó, já está tudo bem ali no jeito, conversando, né? E a gente tudo antenando ou desantenando, não é? Então, assim, ainda estamos hoje com a capacidade intuitiva boa, espero em Deus, não é? Foi um domingo, Dia das Mães, cheio de compaixão, né? E cheio de afetos e muitas lágrimas dessa energia pisciana, tudo, né? Esse chororô, tudo assim. E também muitos momentos, muitos abracinhos, né? E muitas conexões, né? De afetos que vêm de fontes diferentes do que, às vezes, a própria família, né? Então, esse Netuno, às vezes, ele lida melhor até com os desconhecidos, esse Netuno, esse Peixes, né? Essa Lua em Peixes, até do que com os conhecidos. Criando já, abrindo um pouco desse tema de que a gente vai fazer muita família que não necessariamente tem a ver com parente. E aí, né, já que a gente está falando de família que não necessariamente tem a ver com parente, né, de novo, beijo para Suelen, para Priscila, para Nilra, para a turma toda que sempre vem olhando a gente. Beijo e feliz Dia das Mães para quem é mãe.
eu tirei uma carta para as mães, né? Tá lá já, pode falar. Porque tinha que dar um presente para as mães hoje, né, nesse Bora, assunto. bora dizer, aproveita E essa lua aí, crescendo com ela de volta. pois é, olha que lindo, saiu o feminino sagrado. Então, hoje a deusa me visita, não importa que forma ela me apareça. Virgem Maria, Santa Madalena, Iansã, Iemanjá, Oxum, Sofia, Ísis, ou na lembrança de uma anciã muito querida. Essa presença feminina amorosa me coloca em seu colo e me diz: eu estou com você. Ah, mamães, beijo no coração de vocês. Beijo, beijo, beijo para quem é de beijo, abraço, abraço, abraço para quem é de abraço, não é? E aí, para quem é de cheiro também serve o cheiro. Agora, te achar aqui nós aqui de novo, bora para frente. Então, falando de lua, 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 lua. Então, a gente tem as fases da lua de maio já, né? Praticamente estamos indo. Então, a gente está saindo do minguante, né? Indo para a lua nova, que entra no dia 19 de maio, ao meio-dia 53. Aí a gente segue para o quarto crescente no dia 27 de maio, né? E na sequência, a gente vai ter aquele calendário que a gente precisa colocar na cabeça. Então, nós estamos aqui no dia 14, estamos com a lua em peixes, ela ainda vai caminhar por Áries, depois ela vai para Touro. A lua nova é em Touro, mas assim, ela acontece em Touro, meio-dia 53, para uma visão de pessoas, na sequência ela já está em Gêmeos. Isso realmente gerou algumas controvérsias na web. Então, né, esse é o lugar de novo. Até pus os dois mapas dos dois movimentos, tamanha controversão e a minha quase geminianice, né? Do tipo, cabe então a lua nova em Touro, do mesmo jeito que cabe a lua nova em Gêmeos. Eu vou pôr as duas, porque assim eu não erro. Não é geminiano isso? E aí a gente segue até uma lua crescente, lá no dia 27, para depois, só em junho, a gente poder estar olhando a lua cheia, né? Breve, 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 chegaremos até ela. Tem algo para contar aqui, Sam? Tem essa ideia, né, mesmo que depois você vai trazer os mapas, mas só para a gente pensar, né, como essa combinação é interessante. Se a gente vai pensar ela como uma lua nova realmente em Touro, né, o momento exato da lua nova, o meio-dia 55, a lua nova em Touro, o sol está de casa 9. E um sol de casa nova, ele inspira conhecimentos, aprendizados, cursos, né? O ascendente vai estar em Virgem, que é um signo regido por Mercúrio, que também fala de conhecimentos, aprendizados, cursos, né? Tudo que leva para a energia geminiana. E se a gente pensar que ela então ela está em Touro, mas ela já é Gêmeos. Mas se a gente pensar que ela é Gêmeos, né? O regente do signo de Gêmeos, o regente do ascendente em Virgem, que é Mercúrio, está em Touro ainda. Né? Então, uma lua nova em Gêmeos com o regente em Touro. Uma lua nova em Touro que aponta para a posição de Sol e para a posição do ascendente mercurial, que é geminianos. Ou seja, ela está nos contando, astrologicamente falando, que ela tem uma necessidade de segurança, garantia, certeza e estabilidade, isso é taurino, e que ela vai conseguir essa segurança, estabilidade, garantia e certeza através de conhecimentos, redes de contatos, informações e aprendizados, que é geminiano. Isso é a tradução do que está acontecendo agora no céu. Uma necessidade de segurança e garantias que vem através dos vínculos e da informação, né? Isso é o que está rolando agora. E isso é a tradução. E uma tradução que não precisa decidir se a lua nova é Touro ou Gêmeos. O correto é lua nova, sim, em Touro, com ápice em lua cheia em Gêmeos. Essa é a tradução correta. Todo o resto é falação. E o efeito dessa vez é isso. A segurança e a garantia são conseguidos através da informação e do vínculo. Muito bem. Mercúrio e Júpiter, então, em Touro, né? Isso porque Júpiter está indo para lá, ele ainda não chegou. Então, se a gente voltar aqui para o meu mapinha de hoje, né? O mapinha de hoje conta que Júpiter ainda está na cola, mas ele praticamente já está lá, né? Seguindo para Touro também, onde vai ter uma verdadeira comunidade, o pessoal vai se encontrar, bater papo, vai virar um negócio bem legal. Né? Então, Mercúrio gosta de conversar, e o Júpiter, né, e o Júpiter em Touro vai gostar de comer. Então, gente, não precisa escolher. Senta para comer e começa a conversar e bota uma coisa para comer. Não é hora de escolher. As duas coisas, tem que ter boa comida e bom papo, porque isso é que essa mistura Gêmeos-Touro está trazendo para gente. Isso aí, boa, boa, boíssima. A Vênus em Gêmeos, não é? Tá lá bonitinha, não é? Criando esses lugares novos, ou talvez essas prosperidades, esses contatos, essa polinização. Passando a lábia.
Também, também, Passando a também. lábia. Cantada, lábia, não é? Eu ia falar de cantada, mas já que você falou E passando a lábia, então também está valendo, né? Super está valendo. Então, assim, aqui está Lua Nova, meio-dia 54, em Touro, cor azul marinho, incenso violeta, Lua Negra, de acordo com o almanaque da Vika, né? Porque lá estamos, 28, 28 exatos, né? Nós temos tudo isso em Touro, realmente está acontecendo de forma exata em Touro, certo? Agora, conforme o próprio Sam mesmo falou, a lua nova em Gêmeos, ela já andou um pouquinho, já não está exato, e aí a gente tem a lua nova em si no signo de Gêmeos, mas não é o evento da lua nova efetivamente, né, já em Gêmeos. Então, por conta desse andar, né, onde um puxa o outro puxa um, concordo com o Sam que fica todo mundo meio junto. E o duro é que no dia da lua nova, a gente também tem uma lua fora de curso, e que começa às 2 horas da tarde e também termina, é curtinha, e termina às 3, até onde eu entendi, se não for do 3 do dia seguinte, que é só isso que eu não pude averiguar. Mas parece O que que não. acontece é o seguinte: é o momento transição. da lua cheia é o último evento que a lua faz com alguém, que é a conjunção dela com o Sol. Logo depois que termina essa conjunção, ela entra fora de curso até ela entrar em Gêmeos. Então, assim, o que é uma lua fora de curso? É uma lua no final de um signo, depois que ela termina de fazer aspecto. Se às 3 da tarde, né, na verdade, 15h59, ela vai entrar em Gêmeos, 15h59 acabou a lua fora de curso. Se até às 2h52 ela estava na conjunção com o Sol, né, ali lua nova, 2h50, meio-dia 54, tal, e ali que começa essa energia, quando terminar essa conjunção, que começou, que foi ápice, meio-dia 54 às 2h52, ela fica fora de curso até ela entrar em Gêmeos. Esse é o momento que ela vai estar fora de curso. O que é uma lua fora de curso, né? Então, gente, lua fora de curso é um bom momento para continuar qualquer coisa que já estava na sua vida, mas é o momento do mal para começar qualquer coisa nova. Então, não começa nada nova porque ela está fora de curso. O que já estava rolando, segue rolando. O que não está rolando ainda é uma horinha só, gente. Espera até as 4 da tarde e aí começa, né? Pelo amor de Deus, né? Porque se começar antes, não vai a lugar nenhum, não tem futuro, tá? Joíssima, né? Joíssima. E claro, o ingresso então do Sol em Gêmeos no dia 21 de maio, às 4h09 da manhã, ficando então passeando pelo signo de Gêmeos até o dia 21 de junho de 2023, onde a gente tem o próximo signo de Câncer, que a gente vai estar conversando aqui lá na frente, no dia 18 de junho. Então, aqui a gente tem verdadeiramente o ingresso do Sol, sem tanta confusão quanto a Lua provoca, né? A Lua adora provocar umas confusões, né? Que é para deixar todo mundo atormentado, tudo certo. É ela que nos cutuca e faz com que toda essa roda astrológica tenha vida todo santo dia, todo santo momento. E aí a gente tem o Sol entrando em Gêmeos, e aí definitivamente a galera toda senta para tomar chá, café com cuca, e mais o que você queira, Sam. Vai todo mundo para Taurus, né? Então vai ter no signo de Touro Júpiter, Mercúrio, Urano, a cabeça do dragão do céu, todo mundo ali num bate-papo forte. É verdade. A cabeça do dragão, na verdade, está saindo de Touro e indo para Áries. Ela faz um movimento contrário, né? Então ela está no começo de Touro e como ela anda de ré, né? A cabeça do dragão, ela adora um moonwalk Michael Jackson, assim, ela já está indo para Áries. Verdade, ela está no Então, sentido. alquimicamente, também, essa entrada do Sol em Gêmeos ali, ela vai entrar na casa 2, né? Mas o signo de Gêmeos, na alquimia, a gente vai olhar ele ali na casa 3, que é a casa da expressão, dos conhecimentos e tudo mais, e a gente vai conversar com Mercúrio também, certo? Ali. Quando a gente fala em casa 3, e eu vou falar na casa 3, achando que ela é a casa dos Gêmeos, né? Apesar de que. Vou falar na casa 3. A gente está falando do nosso segundo chakra para alquimia, né? Então, o chakra esplênico, e o chakra do prazer e da criatividade. Então, é bom que a gente que a gente goste de aprender, que a gente goste de se comunicar, né? Eu me conecto com os outros
e tenho prazer quando isso acontece, né? E o que mais eu faço na vida que me dá prazer? Como que eu me relaciono com o prazer na vida? Né? Gêmeos traz essa energia para a gente, né? Essa reflexão. Né? Será que eu tenho prazer só tendo prazer? A gente não está falando só de prazer sexual, né? Sensual, sexual, falando em tudo, de uma forma geral na vida, né? Como que eu vou para as coisas? Eu gosto das coisas que eu estou fazendo, né? Tenho prazer de acordar, de falar com as pessoas, de fazer um carinho nas crianças, de trabalhar, de cumprimentar o meu vizinho, de comer um chocolate, de tomar um sorvete, né? Bom, então, você que escolheu o número 1, né, vamos ver como é que você vai, o que é bacana, para onde que é legal você olhar para ativar essa energia de prazer ao longo desse período que o Sol vai estar em Gêmeos. Né? Então, se você escolheu o número 1, você escolheu uma flor chamada hipomeia. Hipomeia, ela está relacionada ao chakra laríngeo, na forma lunar dela, né? Então, fala de convivência, de adaptação. Deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa, mas acho que não, acho que é isso. Ela expande a energia do corpo e da aura para o ambiente exterior. Então, é uma flor que vai ajudar a gente a fazer essa conexão, né, com o outro. Tá? Abrindo canais de convivência harmoniosa com as outras pessoas. Então, aproveitem. Né? Se você não conhece essa flor, pesquisa lá, hipomeia, é uma flor bonita. Quem escolheu o número 2, escolheu o próprio prazer, escolheu o hibisco, e a gente está falando aqui em magnetismo sensual. Então, vai providenciar para que as coisas aconteçam com esse foco, né? Vai se namorar um pouco, vai namorar o outro, vai exercitar isso. E, por fim, quem escolheu o número 3 vai, com a hortelã, combater medos e vergonha. Então, também vai se relacionar com o prazer de alguma forma, apesar de que o hortelã é uma flor que está relacionada ao chakra cardíaco. Então, provavelmente, você vai ter prazer se conectando com o coração também, né? E colocando os medos e essa vergonha para correr, que não serve muito isso para a mente, não. É mais geminiano, né? Só em Gêmeos a gente vai ter que se comunicar e resolver isso. Pode contar para os outros. Ó, vamos cantar. Cantar é bom para perder a vergonha. Muito bem, então o que a gente teve foi que o número 1 foi hipomeia, o número 2 foi hibisco, e o número 3 foi menta, é isso hortelã. mesmo? Hortelã. Tá. Vou colocar no chat. Legal. Todo mundo pode, né? Pronto, então a gente tem essa presença da hipomeia, do hibisco e do hortelã para o oráculo nesse momento. Maravilha. Então, seguindo, não é? Que a gente vai ter é que Gêmeos pode ser questionador, carinhoso, espirituoso, animado, charmoso, esperto, mas também pode ser inquieto, inconstante, intrometido, superficial, implicante, indeciso, leviano. E a gente tem sempre as duas faces nessa moeda e nesse percurso, e a gente tem que aprender a tomar um certo cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa, com essa inquietude, com as inquietações que apresentam-se durante a temporada de Gêmeos, para que a gente consiga dar conta de sermos mulheres geminianas ou homens geminianos, ou sermos esses seres que todos temos um tanto de Gêmeos dentro da gente no nosso mapa, da melhor forma possível. Né? Então, a partir daí, a gente vai ter uma lua e também um sol, tudo dentro de Gêmeos, é aí que a gente vai ter grandes propostas entre esse masculino e esse feminino, mesmo que Gêmeos seja o cara que cabe em todas as performances do masculino, do feminino, em todos os gêneros. Né? Gêmeos acolhe todos os gêneros.
Então, o que ficou em Áries mesmo, gente? Coitadinho, ficou o Quirón lá abandonado, né? Uma tristeza, o bichinho ficou lá abandonado, cuidando da sua ferida, cuidando da sua dor, falando dessa ferida e dessa dor ligada ainda aos confrontos, à violência, à belicosidade, a um período de muito enfrentamento, como se a gente estivesse deixando os campos de batalha para trás. Pelo menos é assim que eu sinto um pouco isolado, menos conversa em cima dele, também com isso ele, né, perdendo um pouco daquele pique de ter bastante gente em volta dele para conversar. O que você acha disso, Sam? Eu acho que o pessoal ficou traumatizado, né, com as últimas brigas e conflitos e confrontos pelos últimos, né, seja por doença, por Covid, por política, por quem é a mãe e sei lá o quê, e tudo. Então, assim, eu acho que agora é um tempo de lamber essas feridas, eu acho que agora já não é mais tempo de brigar, mas ainda ficou as mágoas, o Quirón ainda está lá, então ainda fica, né, assim, marinando e deixando, né, e descobrindo as curas, né, dos tempos das palavras, né, porque a gente não deveria falar para os outros tudo que a gente tem para dizer, a gente devia falar para os outros que eles dão conta de ouvir, né, e aí muita gente disse o que queria, ouviu o que não queria, e aí agora vai ter que lamber as feridas, né, para poder seguir adiante, né, então isso é importante, deixar esse Quirón descansar um pouquinho, deixar esse terreno descansar um pouquinho, né, para seguir adiante. Uma coisa importante para lembrar é que essa conjunção vai acontecer, então, na casa 9. Então, de um modo geral, para todo mundo, né, olhar para a casa 9, que é a casa dos estudos, que faz esse eixo junto com a casa 3, que é uma casa onde o Mercúrio, onde os Gêmeos também tem um certo nível de conforto. O regente da casa 3 é Marte, que é o deus da guerra, né, e o Quirón está lá, né, ainda resolvendo as coisas dele em Áries. Então, assim, vamos tentar encontrar um jeito não tão briguento, não tão conflituoso, porque a gente já entendeu que desse jeito só traumatiza e machuca, que esse jeito não resolve. Então, olhar para essa casa 3, olhar para de um jeito amoroso, de um jeito mais, ou silencioso, se não tiver nada bom para dizer, fica quieto, tá bom também, né? E pensar que como essa conjunção vai acontecer nesse eixo 3-9, né, é importante nesse tempo começar cursos, vai aprender, vai nem que você comprar um e-book, né, para você ler, para você aprender, vai se informar, né, vai buscar informação, se você não sabe o que dizer e não entendeu por que ficaram chateados com você, vai fazer um curso de comunicação não violenta, vai aprender a escolher bem as palavras, né, vai olhar, então, e como também perdoar a partir de tudo que você ouviu, né? Então, tudo isso precisa ser aprendido nesses tempos agora que a gente está entrando. Se você fizer a pergunta, tá, Sandeste, no meu mapa, aonde eu olho, aonde está acontecendo esse mês, esses eventos estão acontecendo? Olha o que você tem nos últimos graus de Áries e no começo de Gêmeos no seu mapa, porque é lá, do finalzinho de Áries, onde vai acontecer essa lua nova, até o começo de Gêmeos, até antes do grau 15, lá para o grau 12 de Gêmeos, onde vai acontecer essa lua cheia, são os eventos que vão estar atuando. Aquilo que você tem, a gente está falando aqui no Astrologando, sempre de um jeito coletivo, como o pessoal de um modo geral vai estar recebendo. Para você transformar nossas palavras de um jeito pessoal, você precisa olhar no seu mapa o que você tem lá no final de Touro, no início de Gêmeos, porque é lá que vai estar atuando aquilo que a gente vai estar conversando. Maravilha. Temos Sim. mais o oráculo, talvez o grande finale de oráculos, ou já foi todo mundo? Temos sim, e vocês vão achar que tem chuncho aqui, mas não tem, tá, gente? Eu acabei de tirar a carta. Eu tirei os servidores para apadrinhar a gente ao longo desse mês, né? Maravilha. E saiu o Pensador. Assim, você acabou de falar, né, de adquirir conhecimento e tudo mais. Eu queria lembrar que aquela plataforma Hotmart, ela não serve só para arquivar os cursos que a gente compra. De vez em quando a gente pode entrar lá e assistir. É legal. Isso, Em outras poder fazer plataformas valer. também, né? Não é uma propaganda da Eduz, Hotmart. Bom, Hotmart, tem o Pensador, ele diz para a gente que é hora da gente resolver problemas usando nossa mente analítica e racional. Não é momento romântico, apesar de que a gente está com a Lua e com o Netuno lá em Peixes, bonitão, bem sensível, agora é hora de resolver problema pensando, né? O que eu vou fazer com isso? Então, ele diz que agora esse período é um período para seguir logicamente, em vez de confiar
no que os nossos corações podem estar dizendo. Depois, coração, a gente vai falar em coração lá em Câncer daqui a pouco, mas não agora. Agora a gente... Isso, o mantra desse mês é: tudo é lógico e coerente. Então, é isso, deixe de lado qualquer sentimento, coisas emocionais ou necessidades que tenha por enquanto, guarda a carência para soltar ela lá em Câncer, né? E foca nos pensamentos racionais e intelectuais. Tem hora para tudo. Agora é hora de pensar. Eu estava achando legal essa coisa, né, que falou das plataformas, porque realmente, quantos cursos, né, tem uns planetas retrógrados, quantos cursos a gente comprou no passado e que ainda estão lá esperando a gente fazer, congressos virtuais que a gente comprou no passado e estão esperando a gente assistir as palestras, os cursos, né, vamos aproveitar. Mandando mais oi aí para a Suzana e para a Cidinha, né, lembrando que Gêmeos na astrologia tradicional também rege ombros e aparelho respiratório, como a Punina falou, todas as ites, sinusite, renite, qualquer coisa, pulmonite, né, então, respirar, né, conseguir abrir os brônquios. Você estava mostrando ali também um pouquinho sobre as pedras e sobre os aromas, né? Gêmeos tem muito a ver com aquilo que é um pouco, que serve um pouco para tudo, né? E o clássico que serve um pouco para tudo, claro que é a lavanda. Para quem está muito agitado, lavanda calma. Para quem está muito sonolento, lavanda acorda. Lavanda é exatamente aquele lugar temperado, nem de mais nem de menos, que equilibra e que faz um efeito diferente para cada pessoa. Se por acaso está muito quente, ela calma a queimadura. E se está muito paradinho, ela coloca em movimento, porque ela tem um lado expectorante também, né? Vários princípios dentro da lavanda tem muita energia expectorante. Então ela é um grande multi, né? E nos cristais, claro, os cristais transparentes vão trazer uma benção. Tem outros cristais também que tem a ver muito com Gêmeos, mas os e que passam da mente, tudo, como o citrino e tal, mas tem essa coisa bem forte do transparente que abre para todas as possibilidades, né? Um outro cristal que está mostrando aí também é a calcita, né? Que é uma das pedras que tem mais cores diferentes. As calcitas e as ágatas, né? Tem laranja, tem azul, tem verde, tem amarelo, tem roxo, tem pintada, tem de verdade, tem de mentira, tem que o fabricante falsificado quis vender para você, tem de tudo um pouco. Então, assim, pensa numa turma geminiana, são as calcitas e são as ágatas, né? E para quem gosta das piadinhas, não tem a pedra cuequita, é calcita mesmo, né? Então, né? E que é uma pedra de verdade muito boa e que vale a pena usar. Com certeza. Acho que a gente tem que tomar um cuidado para não ir assim. A gente vai, né? O servidor nos sugere então que a gente resolva as coisas pensando, mas tem que tentar não ficar demais no cabeção, né? Pensando sim, excesso de pensamento não, porque não vai ajudar você a resolver as coisas, né? E daí acho que tem alguns aromas que a lavanda, como você falou, né? E tem lavandas bem canforadas, né? Acho que dá para preferir essas quando tiver com o cabeção muito tumultuado. Que é o lavandim que é nosso. O lavandim, né? O lavandim é mais canforado. That's it. Maravilha. E aí, Saturno continua lá em Peixes por 2 anos, não é? Continuemos com ele lá, firme, forte, renovando ou, pelo menos, reestruturando as questões de compaixão, de benevolência, de fé, não é? Eu acho que Saturno em Peixes, agora que ele vai dar retrograda, né, e ir para frente depois, mais adiante de novo, né, do mesmo tempo que o Saturno está retrogradando, o Plutão está voltando para Capricórnio, né, então ele está nos lembrando dos nossos compromissos sociais com os menos favorecidos, está nos lembrando do nosso lado samaritano, né, esse Saturno em Peixes está nos lembrando, né, de que alguém do nosso lado pode estar precisando, e a pergunta é, custa muito para ti? Custa dar a mão, custa dar o pão, custa dar atenção, custa dar carinho, custa. Se custar, né, então não dá. Né? Mas se estiver sobrando, se estiver transbordante, né, se estiver num momento, né, bom samaritano, poxa, se não custa, gentileza. Né? Então esse Saturno em Peixes, né, já retrogradando, voltando a ter a oportunidade, né, de poder fazer esse olhar caridoso, né, esse olhar de quem sacrifica algo, né, para o outro. E o que a gente sacrifica abençoa o que fica, né? O que eu estou sacrificando para cuidar do outro abençoa a minha própria vida, né? O que eu estou sacrificando, o tempo que eu sacrifico abençoa o meu tempo que fica, né? O dinheiro que eu sacrifico, a atenção que eu sacrifico, a dedicação que eu sacrifico abençoa
aquilo que fica. Isso é um conhecimento muito dos antigos. Eles sacrificavam um pedaço de suas colheitas, um cordeiro imolado, 10%, um dízimo, né, ou sei lá o que, uma caridade. Eles sacrificavam algo no altar. E ao sacrificar, isso abençoa o que fica. Né? Então, esse Saturno em Peixes retrógrado fala muito desse sacrifício, né? De passar a foice num pedacinho que está sobrando, né? Para poder abençoar aquilo que fica, para não ficar transbordando e não ficar queimando. E aí, como você falou de Plutão, né, já pode até engatar que meu amigo de novo volta lá para Capricórnio. Esse é um lugar que, assim, quase que eu não aguento mais. O Plutão, Né? realmente, depois de 15 anos, né, ele acampadaço em Capricórnio, quase morando lá, né, assim, já botou o quadro na parede, tá tirando os quadros da parede, tirando os tapetes do chão, tirando a chaise, porque ele tá levando toda a mudança dele para morar uns 15 anos lá em Aquário, né, e ele tá só voltando um pouquinho em Capricórnio para pegar as últimas coisas, como eu falei, aquele que tinha deixado pendurado na corda, ficou uma cueca, uma coisa assim e tal, que a Perséfone não tirou, né, ele vai lá pegar as coisas todas dele e tal, porque eles estão se dando de muda realmente para Aquário. E esse último movimento de Plutão em Capricórnio antes dele ir para Aquário é exatamente para ele dizer assim, olha, a crise existencial de carreira, profissão, vocação, né, deu, ó, lacinho vermelho, pensaram bastante, 15 anos nesse assunto, em termos de poder e autoridade, agora a gente vai lá, né, criar bagunça, vucu-vucu, confusão, profundezas, outras raízes, né, no tema grupo, turma e o tema é ciência, né? Então ele está fazendo esse movimento que ele está saindo das questões ligadas ao profissional e entrando nas questões da ciência, saindo das questões ligadas ao poder social e entrando nas questões a turma da qual eu faço parte. Mas ele ainda está nesse vai e volta, ele ainda está de patins, ele ainda está de mudança. Ainda temos várias coisas do Plutão, né? E da turma dele, da Perséfone, da Hécade, da toda a turma do submundo, de Xibalba, né? Dependendo da cultura que você estiver conversando, tá todo mundo lá ainda, né? Com as coisas enroladas em plástico bolo no caminhão de mudança, tirando as coisas do Capricórnio, ainda atuando nos últimos graus de Capricórnio e já entrando nos primeiros graus de Aquário. Então, se você tem o Sol, a Lua, o Ascendente, ou o regente do Sol, da Lua e do Ascendente, nos últimos graus de Capricórnio, nos primeiros graus de Aquário, sim, você está morando com Plutão. Né? Isso quer dizer transformação, mudanças profundas, poder que é superior à autoridade chegando na sua vida. Eu confesso que eu tenho, assim, chego quase a querer que ele fique, desculpa, Fer, mas eu chego quase a querer que ele fique mais um pouco ali em Capricórnio, porque quando eu penso no forró bodó, que esse sujeito vai querer fazer nas tecnologias... Pois é, amor, mas você sabe que eu não sei mais para quem rezar, né? Porque ele já se afastou do meu Sol e agora ele, na verdade, fica tentando ver se ele pega o meu Marte, que é regente do meu ascendente, como você acabou de falar, que está logo na sequência em Aquário, entendeu? Aí ele volta. E aí eu fico nessa história do vou para a geladeira, vou para o freezer ou eu volto. Não é? Ou volto para a vida. Na verdade, assim, eu estou tendo experiências exatamente disso. Vamos para a geladeira, vamos para o freezer, não, volta para a vida. Então, não sei exatamente como é que eu posso dizer o que eu prefiro. Acho que eu não prefiro nem uma coisa nem a outra, mas que em Capricórnio ele estava me incomodando menos, é verdade. É verdade. Com essa cara lânguida que esse sujeito tem. Todo sedutor, né? Tristeza isso. E aí, para o Brasil, Sam, nessa temporada... No mapa do Brasil, né? Vamos para esse lindésimo mapa do Brasil que eu tanto amo, né? Com Sol em Virgem, Ascendente Aquário, nunca canso de dizer que o Brasil é o país de ordem e progresso. Ordem com Sol em Virgem e progresso com Ascendente Aquário, né? E o Plutão saindo de Capricórnio, entrando em Aquário, esse tema, Plutão, está acontecendo na casa 12 do Brasil. No Brasil, a gente vai levar um tempo para conseguir enxergar essas novas tecnologias chegando, né? E as novas justiças sociais do que passaram em Capricórnio chegando, porque o Capricórnio do Brasil está na casa 12. E um bom pedaço do Aquário do Brasil está na casa 12. Então a gente vai ver a justiça social, as profissões no Brasil e as novas tecnologias chegando, mas daqui a uma década, né? Quando ele atingir lá o ascendente do Brasil. E aí isso vai mudar bastante a identidade do Brasil no mundo, como aconteceu há 200 anos atrás, e quando mudou um monte de coisa, e a gente deixa de ser monárquico e começa a entrar num período republicano e outras coisas assim. Então também vai acontecer o que aconteceu 200 anos atrás, o Brasil vai passar pelos seus chacoalhados daqui a uma década.
Mas antes disso, né, a gente está falando sobre essa lua nova que sai de Touro e entra em Gêmeos. Então, o efeito desse mês, não dessa década, desse mês aqui do nosso Astrologando sobre o Brasil, né, é um efeito que está pegando ali na casa 4, final de Touro, início de Gêmeos, está pegando ali na casa 4, que é onde exatamente tem a lua do Brasil e o Júpiter, né? E a lua, tradicionalmente, em mapas de países, a lua tem a ver com o povo. Então, assim, está mexendo um pouco com esse povo que está entrando em movimento, que está voltando em ação. E é um povo que vai ter um pouco de novo acesso à própria sorte. É da natureza do brasileiro ter sorte. O brasileiro tem um Júpiter, tem uma lua conjunto Júpiter. Então, é um povo com uma natureza sortuda. E a gente vai ter essa ativação da natureza sortuda do Brasil, exatamente, né, com essa passagem, né, do Sol e da Lua ali em cima, fazendo essa lua nova, essa lua cheia esse mês. Uma ativação da sorte do brasileiro. A casa 4 também representa toda a energia das terras do país. Então, a gente vai ter uma questão de agricultura, mesmo sendo agora, né, indo final de outono e depois início de inverno, a gente vai ter, assim, parece umas boas decisões tomadas em termos de agricultura, que vão desencadear bons resultados na agricultura do país mais adiante, né, e também, por causa dessa mistura de Touro, que é bem terra, com Gêmeos, essa diversificação que vai acontecer na agricultura vai dar bastante resultado, grandes colheitas, que vem de uma diversidade, não de um foco. Não é só na soja, não é só no arroz, não é só numa coisa, né, no fumo, né? A diversificação é que vai trazer as boas colheitas aqui. E isso a gente acaba tendo também essa ativação. A casa 4 também fala de todas as riquezas minerais do país. Então, a gente também vai ter grandes momentos, né, petroleiros e também de minas, né, e dos cristais e do carvão, de tudo isso. Então, a questão das pedras do país, dos cristais do país voltam. E a casa 4 também abençoa as questões ligadas às famílias brasileiras. E, mais uma vez, começando a nossa conversa de hoje, terminando a conversa de hoje, dizendo Feliz Dia das Mães, com essa ativação de Lua, né, e de casa 4, né, que é o pai e a mãe, e essa bagunça toda que gostosa que a gente tem, que beija e dá um cheiro e dá um abraço e faz filho, né, ativada também, né, com essa passagem do Sol e da Lua ali no final de Touro, início de Gêmeos no mapa do Brasil. Para os brasileiros, mais do que para qualquer lugar do mundo, Feliz Dia das Mães. Muito bom, muito bom. Né? Lilith está lá em Leão, eu acho que disso não temos uma grande novidade, né? Continuamos tendo essa busca por brilho, ou por pelo menos respeito, né? Eu acho que uma das coisas que Leão pensa muito, não só do brilho e do glitter, mas também de eu quero a minha parte em respeito, né? De ter o meu lugar garantido. E mais do que isso, né? O Marte entrando ali em Leão também, né, junto com a Lilith em Leão, Marte entrando em Leão, fala muito essa coisa de que é uma força para desenvolver mais independência e autossuficiência. A Lilith já é independente, não é costela de ninguém, né? Ser costela dos outros é coisa para Eva, né? A Lilith nasceu do barro, né? Não vai ser costela de ninguém. Então, aumento do potencial com Marte em Leão em cima dela, aumento do potencial de independência e autossuficiência na vida, principalmente para mulheres. E vamos lembrar que mulheres são tipicamente conhecidas por serem multitarefas. E nesse tempo, a gente lembra que homens também podem ser multitarefas, geminianamente falando, né? Homens também podem ser multitarefas. Então, todo mundo esse mês agora pode entrar no banheiro, começar a lavar sua roupa no banho, começar a limpar os azulejos do banheiro no banho, e não sei se está limpando o banheiro, lavando roupa, tomando banho, porque é um tempo geminiano. Todo mundo com independência e autossuficiência, não precisa das suas roupas para ninguém lavar. Muito bom. E aí, em Touro, a gente vai ter aquele encontro bonitinho, né, do Nó do Norte, daquilo que traz o futuro para nós, e que talvez seja um momento ainda de observar se a gente está na zona de conforto ou não, mas em Touro fica confortável. Mercúrio já está lá, quem na verdade está lá de temporada longa é Urano, né, promovendo as mudanças nos valores, as mudanças na nossa forma de alimentação, provocando várias mudanças nas nossas zonas de conforto, né, estabelecendo caminhões de mudanças um atrás do outro para as zonas de conforto. Mercúrio resolveu bater um papo parecido, né, chegando lá, mas pensando de um jeito mais sobre seus recursos e suas possibilidades de manutenção, e o Júpiter veio lá dizendo assim, ai gente, vamos aumentar isso, vamos aumentar, né? Sim. O Urano está há muitos anos pedindo que o mundo se alimente de um jeito diferente,
né? Que a comida seja mais orgânica, que ela tenha menos coisas que criam alergias nas pessoas, que melhore a saúde do alimento, né? Então, o Urano está um bom tempo em Touro pedindo que o alimento, que as pessoas olhem de maneira diferente para os seus alimentos, né? E também olhem de maneira diferente para os seus dinheiros, né? Os dinheiros virando virtuais e tudo isso, tá? O Urano em Touro, ele pede para dinheiro e para alimentos ser visto de uma maneira diferente, né? E para a ideia do descanso, o conceito de descanso, estou mais em casa, então descanso mais, depois tem burnout de tanto trabalhar em home office, né? E aí, então, quando chega esse Mercúrio, eu encontro a minha turma que vai me ajudar a botar em prática os novos dinheiros e a nova alimentação e os novos confortos, e o Júpiter diz que agora a tendência, a pressão para mudança tem uma tendência a dar certo. Quando ele sai de Touro e entra em Gêmeos, a gente vai ver isso sendo divulgado para o mundo. Acho que o Urano está transgredindo agora exatamente o que a gente interpreta como zona de conforto, né? Assim, tentando fazer a gente enxergar que a zona de conforto não é propriamente uma zona de conforto, né? Está querendo levar a gente para lá, eu acho. Enquanto que a cauda nos lembra que a gente tem que deixar o passado no passado, né? Para não ficar aprisionado em tudo aquilo que já foi, e está lá em Escorpião, também falando das nossas dádivas. Eu estava lendo um texto que diz assim: nós ainda não conseguimos perceber, falando de taurinices, o quanto os nossos ancestrais tiveram de dificuldade, de fome, né, de falta de, e o quanto a gente tem de muito de, mesmo que a gente ainda não tenha resolvido tudo, mas a gente já melhorou um tantão. Né? Então, assim, quais são as dádivas que a gente recebeu das gerações anteriores, e tudo aquilo que foi feito anteriormente, que está lá no passado, e também o que não for dádiva, né? Então, assim, também deixa lá. A gente não precisa ressuscitar, né? Porque a gente anda numa vontade de ressuscitar o passado, precisa deixar o passado no passado, não é não? Eu Essas acho. vontades passaram a ver com os eclipses que rolaram, né? Os eclipses, né, apagam, às vezes, o futuro, e a gente fica muito preso no passado, é verdade, né? E aí a gente tem Netuno em Peixes também, lá agora com Saturno, mas ainda estão distantes, né? O Netuno está terminando a jornada dele, tudo bem, é outro que também demora muito tempo, mas está lá firme, forte, pedindo reza, pedindo oração, pedindo compaixão, pedindo gentileza, benevolência, paciência, arte. O compromisso com essa fé e o compromisso com as artes, né, vai chegar daqui a 2 anos, quando o Saturno finalmente alcançar esse Netuno, né? Até lá a gente reza, mas ainda sem igreja, a gente faz arte ainda sem patrocínio, né? Quando o Saturno chegar lá, aí a gente consegue uma igreja, um patrocínio para rezar e para rir um pouquinho com as artes. Um pouco mais de estrutura para isso, né? Que tá meio solto, tá bastante solto, na verdade. Sim. Bom, meus amores, e aí com isso a gente termina a nossa conversa de hoje, eu com a minha profunda gratidão pela presença tanto de Sandesh Ferrari, quanto de Punina Lovato, quanto de todos vocês que estão aí do outro lado, queridos, nossa, muita gratidão, e que a gente possa estar junto no Feliz Dia das Mães. Não, dia 18 de junho já não tem mais o Feliz Dia das Mães, tem o Feliz Dia dos Cancerianos, aí a gente muda de signo e muda de conversa. Certo, gente? Um beijo. Beijo grande. Início de junho. Isso, bom mês para todo mundo. Fer, obrigada sempre. Sam também. Sempre, amo beijo vocês. Também. Gratidão, amo até vocês. O próximo. Também. Até. Beijão. Valeu.